Glória a Deus. Eu estou passando aqui nesta tarde para estar deixando a mensagem da parte de Deus. Que Deus abençoe cada um que está aqui inscrito neste meu canal. Aqui estarei trazendo sempre uma mensagem para edificação da fé dos irmãos, cada um que tem me acompanhado aqui, inscrito neste canal. Deixe o seu like, compartilhe para que mais vidas venham a ser alcançadas, edificada a sua vida diante do altar do Senhor por meio da palavra e venha cada dia vez mais aumentar a sua fé por meio dela. Eu quero deixar uma mensagem aqui, quero ser breve, porém objetivo aqui em Ruth, capítulo 1, verso de número 6, o livro de Ruth, diz assim o verso 6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Aqui, quando Noemi, ela tem ali a notícia que o Senhor havia visitado o seu povo, isto é Belém de Judá, que significa em hebraico, em aramaico, a casa do pão. A Bíblia Sagrada vai dizer por causa da rebeldia, por causa que o povo havia deixado de adorar o verdadeiro culto ao Senhor Deus de Israel. O povo havia se corrompido contra o Senhor Deus de Israel a ponto de se prostrar diante a ídolos, diante a imagens feitas pela própria mão do homem. Quando a Bíblia vai dizer que Deus falou para o povo não se comportar e não adotar ídolos de imagens como as outras nações, e o povo de Israel, ele não deixa que a palavra de Deus se cumpra na sua vida e faz com que a ira de Deus se volta contra eles, ou as mãos de Deus pesam sobre eles. A Bíblia Sagrada vai dizer que eles adotam ídolos como bailins e astarote, ídolos feitos por mão de homem. Então Deus permite, ainda no tempo que os juízes julgavam a terra de Israel, Deus permite uma grande fome. E durante o período da fome, Elimeleque, juntamente com a sua esposa, por nome de Noemi, juntamente com os seus dois filhos, Malom e Quilion, sobe para a terra de Moabe. Malom e Quilion é frateus de Belém de Judá. Eles sobem juntamente com o seu pai e a sua mãe para a terra de Moabe, uma terra pagã. Ali eles se casam, um se casa com uma mulher por nome de Ruth, uma moabita, e outro se casa com uma mulher por nome de Orfa. Só que nesse capítulo 1, verso 6, a Bíblia fala que Noemi teve a notícia que Deus havia visitado o seu povo com pão novamente. Estando ela no campo ali de Moabe, ela tem essa notícia. A Bíblia fala que ela se disponibiliza a voltar novamente para a sua terra, havendo ela perdido já o seu esposo por nome de Elimeleque, também os seus dois filhos, Malom e Quilion. E a Bíblia Sagrada vai dizer que quando ela está voltando, ela vai falar para as suas duas noras, dizendo para voltar até a sua casa, porque ela não tem mais filhos. E ainda se ela tivesse na idade, alguns historiadores vão dizer que ela tinha aproximadamente 50 anos de idade, Noemi, elas não tinham, tempo bastante para esperar o menino ser gerado no seu ventre. Ainda se ela tivesse, e ela não poderia ter naquele tempo, porque já era bastante velha de idade. E ali a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ela falou que não teria mais filho. Ainda se ela tivesse, vocês não iriam esperar o menino ser gerado, crescer, ficar velho, para vocês se casar. Então, voltam até a casa dos seus pais e casam com outros rapazes que vocês acharem. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Orfa, ela volta, e só que Ruth, ela disponibiliza aí uma das frases mais bonitas que eu acho aqui também na Bíblia, entre várias, quando ela vai dizer: aonde tu ires eu irei, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, e onde tu morreres ali também morrereis, ou seja, serei sepultado juntamente contigo. Então ela se disponibiliza e com Noemi. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que o Senhor visita o seu povo com pão. Glória a Deus. É bastante importante aqui para nós aqui meditar somente aqui nesse capítulo 1, verso 6, que o pão na Bíblia representa o nosso Senhor Jesus Cristo, representa um alimento que dura para todo sempre. Este alimento, ele é Jesus, é a palavra do Senhor ao nosso coração. Jesus, ele é a própria palavra. No capítulo 1, versos 1 de João,
ele vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, ou no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ou seja, quando ela tem ali a notícia que o Senhor havia visitado no capítulo 1, verso 6, ela volta para a terra de Belém de Judá, porque o Senhor havia visitado a terra de Belém de Judá com uma padaria aonde tem o pão, mas este pão, ele não somente mata uma fome momentânea, uma fome física, uma fome passageira, mas ele mata a fome eterna, que todos nós tínhamos esta fome. Muitos lá fora que não aceitaram a Cristo ainda têm esta fome. Ele vai dizer aqui no capítulo 6, verso de número 48, no livro de João, ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Aí ele continua dizendo: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Ou seja, quando Moisés estava no deserto, o povo, ele vai até Moisés e vai criticar que está com fome. Deus vai dar o pão, que Moisés vai interceder pelo povo, e Moisés dá o pão para o povo que Deus dá. Mas este pão, ele mata somente a necessidade física, ou seja, é passageiro logo. De princípio nós reconhecemos isso, porque o povo ali voltava a buscar este pão novamente, ou seja, a comer novamente. Mas Jesus vai dizer no capítulo de número 6, verso 50, este é o pão que desce do céu, para que aquele que dele comer não morra. Ou seja, quando ele fala não morra, é a morte eterna, é a morte, a segunda morte, o dano da segunda morte, que é o inferno. Ou seja, daquele que dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá. Ou seja, aquele pão que desceu do céu não era um pão vivo, ele não tinha vida em si mesmo, então não poderia dar vida para quem estava morto. Mas Jesus vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então Jesus, ele é este pão. E o pão que ele está dizendo é a carne que ele deu para resgate, para dar vida àqueles que estão no mundo, àqueles que estão perdidos, aqueles que não têm mais, para muitos, solução para os seus problemas, para muitos não tem mais como sair da droga, sair da cachaça, sair do adultério, sair da prostituição, sair da lascívia, ou seja, sair da vida de miséria que está vivendo. Mas Jesus está dizendo que a minha carne, ele vai dizer que o pão que eu vos dou é a minha carne, que eu vos dou para dar vida ao mundo. Ou seja, ele tem vida para você. Ele tem vida para você que está no crack, que está na fornicação, que está distante dos caminhos de Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. E ele diz que daquele que dele comer este pão nunca mais morrerá, mas passa da morte para a vida eterna. Glória a Deus. É bastante importante nós termos um conhecimento amplo. Quando Jesus ele estava na ceia, juntamente com os seus discípulos, em Mateus, capítulo de número 26, versos 28 a seguir, Jesus vai dizer que este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado para a remissão de muitos pecados. O cálice representa o sangue de Cristo, que é derramado para a remissão. O suco de uva representa o sangue de Cristo. Mas ele vai dizer: este é o meu corpo, que é partido por vós, é o pão. Que Jesus na ceia, ele vai partir e vai dividir com seus discípulos. Tomai e bebei em memória de mim, até que eu venha, para que naquele dia, no reino de meu Pai, nós façamos outra vez. Ou seja, nós iremos comemorar a ceia quando Jesus voltar. Então ele foi preparar uma morada para mim e para ti. Ele é o pão vivo que desceu do céu para te dar vida, para te libertar, para mudar a tua história, para trazer esperança, para trazer consolo, para trazer vida e vida com abundância. Jesus é o pão da vida. Este pão, quem dele come, tem vida. Este pão, quem dele come, tem uma morada preparada lá nos céus, para cada um de vós, para mim. Deus abençoe a sua vida. Deixe o seu like, compartilhe para que mais vidas
venha ser edificada pela mensagem do Senhor.